sejam muito bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do podcast. O nosso podcast onde falamos aqui de vários temas sobre maternidade. Hoje trazemos Pedro Fernandes, um convidado, para vos explicar aqui e desmistificar um bocadinho esta parte da hipnose no parto. Pedro, bem-vindo. O Pedro, ele é terapeuta transpessoal, é também pedagogo e trabalha no seu dia-a-dia com constelações familiares e também hipnose clínica. Pedro, bem-vindo. Obrigada por estares aqui connosco neste tema espetacular, que eu recebo sempre algumas questões. Fala-nos aqui um bocadinho do que é hipnose, porque quando às vezes falamos da hipnose, a nossa cabeça vai logo para ali um pêndulo e as pessoas a serem um bocado hipnotizadas. E olhos abertos. E olhos abertos, bem exatamente. abertos, não é? Tens um pêndulo, Pedro? Trouxeste? Depende depois do gosto da pessoa. Do gosto da pessoa, ok. Pode ser uma medalha, pode ser. Então o que é isto da hipnose, Pedro? Olha, eu vou-te dizer como é que eu conheci a hipnose. Portanto, o que é que eu achava que era a hipnose? Ou por outra, qual era a minha relação com a hipnose? Isto é enganador. Portanto, isto não existe, isto não funciona. Até que eu conheci um professor que dava uma formação sobre hipnose, que eu fui convidado para desmontar aquilo. E quando eu vi a trabalhar, eu pensei, isto está combinado, não é? Portanto, ele hipnotizou uma senhora, não, isto está combinado, porque o pior inimigo, ou aquele que alimenta o medo é a ignorância. E eu estava ignorante, eu não sabia o que ele estava a fazer. Portanto, achei que ele estava combinado. E disse ao meu amigo, a seguir vou lá eu. E ele a mim não faz aquilo. E o que é certo é que aconteceu. Aconteceu e aqui dentro houve um curto-circuito. Estás a ver, o pêndulo que há pouco estavas a falar estava cá dentro, com um tico e o teco a baterem um no outro. E eu assisti ao workshop, surpreendido com o que estava ali a acontecer, e depois fui estudar, fui perceber o que era. Ou seja, fui alimentar não o medo nem a ignorância, mas fui buscar algum conhecimento sobre isso. E quando eu encontrei que havia a hipnose clínica na faculdade em Lisboa, isto afinal... Afinal é uma coisa séria, não é? Se calhar é outra coisa. E é outra coisa. Então, o que é a hipnose? A hipnose, nós para falarmos de hipnose temos que falar daquilo, como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona essencialmente por emoções. Portanto, a hipnose é um estado emocional. Eu estou num estado emocional específico. Qual é? Relaxamento. E quando eu estou descontraído e relaxado, o meu inconsciente funciona de outra forma. O nosso inconsciente é a máquina poderosa que comanda isto tudo. É lá que está a informação toda. Portanto, a hipnose trabalha com relaxamento para ir ao inconsciente e modificar algumas ideias ou crenças que nós temos que foram construídas ao longo da vida. Isto é hipnose. Um exemplo lá para casa, quem nos está a ver, a hipnose é a paixão. Eu, quando estou apaixonado... Ficamos completamente no estado eu não vejo a maior parte das coisas. Eu vejo a realidade com um filtro. Então, quando eu estou a ver a realidade com um filtro, que é o relaxamento, eu vejo outra coisa. Se eu estiver apaixonado e tiver um furo no pneu do carro, está tudo bem, não se passa nada, não é? Tranquilo. Mas se eu estiver zangado, ou porque alguém terminou a relação, ou porque o pneu já tem outro impacto. Portanto, a hipnose é um processo natural. É um estado emocional permanente, natural ou induzido, com um determinado objetivo. Okay. Portanto, nós estamos em transe neste momento. Porque estamos aqui a falar deste tema e estamos focadíssimos neste tema. Porque estamos focados e não estamos a pensar nem no tempo, em nada. Exatamente. Portanto, estamos no momento presente, que é o que a hipnose utiliza, o momento presente. A hipnose clínica é exatamente a mesma coisa, é um estado modificado de consciência emocional, mas com um objetivo terapêutico. Ok. Essa é a diferença entre clínica e hipnose. E hipnose, ok. Então, eu trouxe este tema aqui especialmente porque no mundo da maternidade esta pode ser uma das estratégias que nós utilizamos também durante o nosso trabalho de parto e com excelentes resultados. E por isso, Pedro, gostava que falasses também aqui um bocadinho desta aplicabilidade da hipnose no parto. Ok, eu para falar da hipnose no parto temos que voltar um bocadinho atrás. Ok. E dizer o seguinte, que é, tudo fica guardado no meu inconsciente desde o momento da concepção até hoje. Felizmente, nós não temos acesso assim livre. Ok. A isso nós vamos chamar memórias emocionais. Só para simplificar, memórias emocionais. Essas memórias emocionais são utilizadas para eu decidir quase tudo na minha vida. Num processo inconsciente. O nosso inconsciente dá-nos informação em 5 segundos. Sem precisar de lógica. Branco ou preto. Escolhe uma cor. Porquê? Não importa. Quando eu faço a pergunta, o inconsciente tem lá a informação e escolhe a resposta. Escolhe o animal. Leão. Leão, pronto, leão. O nosso lado mais cognitivo quer perceber porquê. Mas porquê que ela escolheu leão? Porquê branco? Porquê preto? Mas porquê que ela respondeu? Este é o lado cognitivo, o lado controlador do processo. O nosso inconsciente é 90%, tem outra linguagem. Certo. Ele acha divertido estes jogos.
Pois eu estava a gostar. É divertido. Azul ou leão? Azul. Sol ou lua? Lua. Pronto, é isto. Não há sentido. Quando nós estamos a preparar uma hipnose para o parto, temos que ter isto em conta. É que o parto é um momento que está guardado no inconsciente também. Qual? O nascimento dela. Portanto, o nascimento dela ficou guardado no inconsciente. E como tu és especialista nisso, o momento do parto é mesmo muito importante. Fica lá mesmo... Ali um conjunto de estruturas de personalidade ficam logo ali definidas. Portanto, quando nós estamos a preparar, ou uma mãe vem preparar o momento do parto com a hipnose, é isso que nós começamos a trabalhar 6 meses antes. Ok. Há uma preparação, há um realinhamento daquilo que são as crenças da mãe em relação ao parto. As crenças que ela tem resulta da questão social, o que é que as pessoas falam sobre o parto, da relação que ela tem com ela própria e com o corpo dela, a relação que ela tem com a dor e a relação que ela tem com a mãe. Tão interessante. Portanto, começamos aí a preparar. Na primeira fase será o que a preocupa. Exato. Para o parto. Qual é o maior medo que sente no parto? Porque o corpo, quando está com medo, dispara o cortisol. Se dispara o cortisol, o corpo fica tenso. E quando nós estamos com medo, o que é que o nosso inconsciente faz? Só tem 3 hipóteses. Ou ataca, ou foge, ou paralisa. E, portanto, no momento do parto, ou a mulher paralisa, ou ataca e quer sair dali, né? Modo leoa. Ou foge. Eu estou aqui a repetir as coisas, mas a ideia será esta. Sim, portanto, sim. num momento de stress, o corpo dispara, o inconsciente dispara toda a informação que tem em relação àquele momento. E depois o processo é muito bonito, porque como é a relação da mãe com ela própria, se quiseres com a criança interior dela, ao fim de 6 meses, ela tem uma relação muito melhor com ela, provavelmente uma relação muito melhor com a mãe, se já for boa, fica melhor ainda, com o companheiro, com a vida, no fundo, com a vida. Tão bom. É. E esta questão, até mesmo estavas a falar aqui do cortisol, estas hormonas do stress não são amigas do parto, não é? Nós precisamos mesmo ter esta bolha de amor, literalmente, para conseguirmos ter a fisiologia do trabalho de parto a desenrolar-se. Nós também somos mamíferos e também precisamos de estar a ter os nossos bebés num local seguro, onde não há predadores, onde não há aqui ninguém a interferir com esta fisiologia. E, portanto, não é à toa que às vezes estas questões dos trabalhos de parto também ficam um bocadinho condicionadas quando temos estas questões do stress. E, portanto, este trabalho, Pedro, 6 meses antes do parto, mais coisa, menos coisa, pode ser feito com a grávida e com o companheiro ou companheira, ou somente só com a grávida? Pode ser feito das duas formas. Ok. Porque podemos preparar a grávida para, no momento do parto, estar o mais tranquila possível, o mais alinhada consigo própria possível. Claro que é um momento sempre de uma grande expectativa, mas depois podemos preparar o casal para que ele tenha um papel de hipnoterapeuta. Boa. Ele pode ter ferramentas que no momento do parto pode ativar. E o que é que ele vai ativar? Na hipnose nós chamamos âncoras. Âncoras é quando tu tens um estímulo associado a uma resposta. Dois exemplos. O nome. Se eu for na rua e ouvir Pedro, o meu inconsciente reage logo. Porque o nome está associado à minha identidade. Exato. E quem fez esta hipnose profundíssima foram os meus pais e as pessoas que me rodearam. Porque quando chegavam ao pé de mim, olá Pedrinho, Pedro, o meu inconsciente, Pedro sou eu. Outro exemplo, vou dar 3. Outro exemplo, Pedro Alexandre, que é o meu segundo nome. Quando eu ouço Pedro Alexandre, há qualquer coisa, e lá em casa também, não é? E tu também. Pedro Alexandre, isto já está associado a outra coisa. Então a hipnose trabalha muito isto. O momento do parto está associado a uma determinada emoção. Portanto, em termos terapêuticos, nós fazemos a dissociação desta emoção. Se a mulher tem medo, nós podemos substituir ou diminuir o medo. Se já está tranquilo, temos a pessoa que vai fazer o acompanhamento a estimular a tal âncora. Pode ser física, pode ser no corpo, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem. Nós utilizamos muita visualização criativa. Sim. Porque para o cérebro fazer ou imaginar é igual. Ele não faz distinção se está a acontecer agora ou se vai acontecer depois. Portanto, se eu visualizar um parto de uma determinada forma, o meu corpo fica sereno porque ele tem essa memória. Imagine o que é estar a visualizar um parto terrível. Pois, sim. Com alguém a dizer assim, o meu foi horroroso. Pois. Ou o teu nascimento foi terrível, foi muito difícil para mim. Eu estou a imaginar isto. Eu estou em hipnose, auto-hipnose.
Pois, e o próprio cérebro da grávida é uma esponja neste momento, até a nível bioquímico estas hormonas fazem com que seja uma grande esponja. E que tipo de água é que nós queremos absorver, não é? Certo. Se é uma água limpa ou se é uma água um bocadinho mais turva. Pedro, e de que forma é que tu trabalhas essas questões da hipnose, lá está, para associar um bocadinho aqui a este momento, não é? De ser algo bom, positivo, esta questão da visualização que já falámos, das palavras, como é que tu consegues trabalhar também esta questão mais do ponto de vista operacional com as grávidas e com os casais? Nós temos um conjunto de sessões em que trabalhamos desde as ideias que ela tem sobre o parto, sobre a ideia que ela tem como correu o nascimento dela, as expectativas que ela tem em relação a esse momento, e vamos reconstruindo sempre com a hipnose. Numa fase posterior, a pessoa que vai acompanhar o parto entra no processo, do ponto de vista prático, porque o terapeuta não vai estar lá. Pois. Embora haja terapeutas que o Sim, façam, sim. eu sei que fazem. E ele vai utilizar as técnicas, ele vai reforçar, ele vai ficar especialista. Sim, vai ficar especialista para aquela pessoa, com as âncoras daquela pessoa, para tranquilizar. Porque não dá para ser chapa 3 para toda a gente, não é? Um protocolo tem que ser personalizado. Porque os meus medos podem ser diferentes dos medos de outra mulher, certo? O nosso inconsciente é sábio, ele não... Uma das coisas que com a hipnose, em consulta, as pessoas dizem é que eu tenho medo que vou perder o controle. O inconsciente não permite isso. Ok, isso é bom. Ninguém consegue pôr uma ideia na tua cabeça que tu não queiras. Ninguém consegue fazer isso. Ou eu já estou disponível para aceitar aquilo, ou então eu não aceito. Não funciona assim. Ok. E Pedro, em termos destas técnicas que estás a falar, são coisas muito simples. Eu, por exemplo, até costumo referir isto no curso de preparação para o parto, para imaginarem o útero contrair. Tenho mesmo imagens para elas levarem, frases, também podemos utilizar, certo? Frases, sinto o meu útero a contrair, o meu colo do útero está a abrir e a dilatar. Que outras estratégias é que também podemos aqui utilizar dentro deste âmbito da hipnose com os casais ou com as grávidas? Para o momento do parto. Para o momento do parto. O momento do parto é o resultado já. Ok. Portanto, eu ponho muito o foco Antes no processo. E o processo é de reconstrução, de facto. Reconstrução da ideia. Se eu tiver a informação dentro de mim que aquele momento é um momento que pode ter um pico de stress, mas que eu sou capaz, o cérebro vai reagir de maneira diferente. Então, eu ponho sempre o foco no antes. No antes, sim. No antes. Como isto não é milagroso, Claro. é bom referir que pode não correr da maneira como estava desenhado, mas eu diria que 90% dos casos há uma pacificação com o momento. Sim. Os casais desfrutam mais do momento. Pois, independentemente do desfecho, porque claro que nós pretendemos sempre que um desfecho seja um parto mais fisiológico possível, não é? Se for essa também a vontade do casal e houver condições também clínicas para tal, mas mesmo que seja acionado um plano B, seja ele qual for, conseguimos também utilizar estas técnicas nesse plano B e vivê-lo também melhor, certo? Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de aplicarmos isto numa cesariana, que se foi necessário em trabalho de parto. Sim. Também podemos utilizar, mesmo que eu não vá ter um parto vaginal, não vou lidar com as contrações, eu posso também utilizar isto no momento, por exemplo, da cirurgia da cesariana, porque me aumenta a ansiedade, porque vou estar num contexto de bloco operatório. Isto também é possível de ser utilizado. É possível. A pessoa pode ter um medo inconsciente de estar no bloco, sem saber porquê. Pode ter medo de estar em espaços fechados, pode ter... Medo ao hospital, de enfermeiras. Eu já trabalhei com uma senhora que tinha medo de batas brancas, entrava em pânico. O sangue, Pedro. O sangue. O sangue é uma coisa que me referem muito, até mesmo quem vai assistir ao parto, que tem receio de visualizar o sangue. Também não é um evento que tenha assim muitas coisas, tipo filme de terror, mas sim, pode haver a visualização de sangue. Sim. E o próprio pai. O pai pode ter medo, ou a pessoa que vai acompanhar pode ter medo de sangue. Pode. E pode resolver com a hipnose clínica. Pronto, aqui está. E já deixou de ter desculpa de não estar lá. Estão a ver? Assim, mandar aqui o link do podcast de hoje para quem vocês gostariam de estar no parto. Pedro, e assim, em termos de contraindicações, não é que existam, mas alguma situação em que não recomendes fazer ou que não seja benéfico? Se de forma geral, não. Não. Certo. Só se a pessoa não quiser ir, está no seu direito. Se não quiser, não é possível. Para acontecer hipnose clínica,
têm que estar garantidas 3 condições. A pessoa tem que querer e sabe o que quer. Ela sabe o que quer sentir. E tem que estar naquilo que eu chamo o momento basta, que é, eu não quero viver mais com isto, eu quero viver de outra forma. Se estas 3 questões estiverem garantidas, o processo corre tranquilamente. E desenvolve-se. E desenvolve-se tranquilamente. Ok, então basicamente toda a gente o pode fazer, não há contraindicações. Não há contraindicações e se tiverem dúvidas, podem ir ver o tempo que este podcast tem e vejam lá se deram conta do tempo a passar. Exatamente. E se não deram conta é porque provavelmente estiveram aqui em transe e estiveram concentrados neste momento. Em transe e concentração. Como há uma grande inundação de conceitos de hipnose, muitas vezes que não favorecem a ideia de hipnose, nós temos isso no nosso inconsciente coletivo e, portanto, achamos que a hipnose é perder controle, que o outro vai mandar na minha cabeça, e há muitas coisas na nossa vida que mandam na nossa cabeça e nós nem damos conta. É verdade, isso é verdade. E, portanto, esta técnica é importante e pode ser utilizada também como um excelente recurso, mas também podem existir outras técnicas mindfulness que nós podemos utilizar e conciliar, certo, Pedro? Por exemplo, estou-me a lembrar aqui da respiração, também podemos utilizar técnicas de respiração, a visualização já falámos, também as tais âncoras. Que outras técnicas é que tu também de mindfulness podes recomendar ou orientar? De mindfulness, eu estava-me a lembrar aqui de outra, que é a técnica de EMDR, que é uma técnica de hipnose específica para, por exemplo, resolver traumas. Ok. Traumas que nós possamos ter, super eficaz e é uma técnica. Eu queria só dizer aqui outra coisa, não é? Porque depois a criança nasce. Certo. E ela já nasce em transe e tudo o que é dito à criança naqueles primeiros momentos e imagina o transe, voltando aqui atrás, o transe é o meu cérebro que está a ouvir o que eu estou a dizer. Ok. Está focado naquilo. E o bebê ouve assim. Quando ele nasce, ele passa a ouvir assim. Exato. E portanto isto tem um impacto enorme no inconsciente. Depois do nascimento e nos anos a seguir, só para lembrar os pais que as crianças estão em transe porque elas absorvem tudo. Portanto, se eu associar o nome Pedro Alexandre a algo que vai acontecer menos positivo, vai ficar lá. O mesmo que eu associo este rapaz é preguiçoso, vai ficar lá. Eu estou sempre a ouvir isso, bebês pequeninos e os pais dizem, ele é muito preguiçoso para mamar. Não, não digam tanto isso, não é? Ele está a ouvir. É outra coisa, estás a passar outra coisa porque estão cansados a seguir ao parto. Não é uma característica daquela criança. Faz parte deste contexto e nós também temos alturas que estamos mais cansados. E eu não sei se concordas, mas acho que é determinista demais. Quer dizer, eu estou a olhar para uma criança que tem 3, 4 dias, 3, 4 meses e já sei tudo sobre ele. Eu já sei que ele é teimoso. É verdade. Em 3 meses, incrível. E que sai ao pai. E que sai ao pai, não é então... Feitiozinho da sogra. Estamos a brincar, nós gostamos muito das sogras. Este podcast é sogra friendly. mas sim, é verdade. Pedro, estavas aqui a falar de uma questão também do trauma. Isto... Quando há situações, por exemplo, de experiências de parto traumáticas, também podemos fazer aqui este complemento ou esta grande ajuda no pós-parto, certo? Não é só exclusivo do momento do parto. O corpo tem memória e, portanto, a hipnose é uma ferramenta extraordinária por experiência em consultório. É uma ferramenta extraordinária para resolver trauma. O trauma é quando eu não consigo perceber o que me aconteceu. Okay. Então, se eu não percebo o que me aconteceu, eu tenho trauma. Eu não quero repetir aquela história. Agora, a mulher está grávida, tem trauma, não tem hipótese, né? A ansiedade que está aqui a ser gerada porque ela se está a aproximar daquilo que no inconsciente dela é um abismo. Pois. Portanto, eu recomendo mesmo. Mesmo fazer aqui este acompanhamento na sequência. E mães que eventualmente possam ter perdido filhos. Sim. O luto aqui também é importante ser trabalhado. Nós falamos pouco do luto, não é? Mas ele também existe e também precisa de ser trabalhado no casal, na verdade. E de mães que possam ter perdido filhos e que depois são mães. Exatamente, voltam a engravidar, sim, não é? Exatamente. É interessante fazer este processo antes de voltar a engravidar, certo? Sim, pode ser muito útil. Boa. Bem, ficaríamos aqui... O que nós queremos com a hipnose é... O que nós queremos no mundo, acho que toda a gente quer, é pessoas harmoniosas. Uma pessoa harmoniosa não se zanga, não zanga, mas não agride o outro, está mais focada em fazer coisas boas do que em mandar a sua raiva para fora à custa dos outros.
Exatamente. E acho que temos aqui também preparar um mundo melhor para os nossos pequeninos que vêm aí. Certo. Pedro, ficaríamos aqui muito mais tempo. Vocês também podem consultar as redes sociais do Pedro e também o seu site, se precisarem também de algum apoio neste sentido mais específico e personalizado. Agradeço a tua presença, Pedro. O Pedro vai voltar aqui, ele vai ter aqui vários episódios, depois vocês vão saber estas coisas todas. Obrigada mais uma vez também a vocês por nos estarem a ouvir. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Até breve.